Bom dia, amados. Tudo bem? Que bom que você está aqui nessa manhã. Que coisas boas aconteçam aqui hoje em sua vida. Que Deus fale conosco. Amém? Eu senti no meu coração, dias atrás, que nós deveríamos fazer cultos que tratassem de cura do corpo mesmo. E nós, o pastor Jason, eu passei essa incumbência, né? Conversamos, eu e o pastor Jason, e ele começou na quarta-feira passada, como anunciou aqui, e eu acredito que Deus às vezes fala assim comigo, com a gente, sabe? Ele começa a fazer a gente perceber coisas, e essas coisas elas puxam uma necessidade e a gente implementa. Então, eu comecei a perceber várias pessoas vindo falar a respeito de enfermidades. E eu mesmo, não é, como todos sabem, também estou enfrentando dias bem chatos na minha vida. E eu senti, eu queria lhe convidar para as quartas-feiras. Tá bom? Só que hoje também, eu iria pregar na quarta-feira passada, mas em cima da hora não foi possível, em virtude desses problemas. Mas eu tinha a minha mensagem de quarta-feira e eu senti que devia falar hoje sobre ela com os irmãos. Então eu quero ter tempo para, no final dessa reunião, nós orarmos por sua cura ou por alguém que você esteja representando, porque o nosso Deus, ele é perfeitamente capaz de nos curar, não é? Você crê nisso? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Apocalipse, capítulo 1. Sabe onde fica? Depois de Gênesis, bem depois. Tá? Apocalipse, lá no final da sua Bíblia, capítulo 1. Deixe-me fazer uma pergunta a você, mas você não responda muito rápido, não. Você pensa um pouquinho antes. Você acha que você conhece a Deus? Porque eu acredito que a nossa forma de lidar com Deus, ela parte do conhecimento que nós temos dele. Não tem como nós lidarmos com um Deus que nós não sabemos quem ele é, como ele é, o que ele faz, o que deixa de fazer. Então, é necessário conhecê-lo. E eu tenho para mim, gostaria de estar enganado, mas eu tenho para mim que não apenas nós aqui, mas no Brasil e no mundo, as pessoas, elas não sabem bem quem é esse Deus. Elas reduziram Deus a algo um pouquinho maior dos deuses que elas abandonaram. Porque em algum feliz momento da vida dessa pessoa, ela descobriu que poderia estar servindo a um Deus falso, seus olhos foram abertos, e de repente, então, ela descobriu que existe um único Deus, e ela conheceu a esse Deus único, mas quem sabe não vem trazendo consigo uma visão sobre Deus que é só um pouquinho melhor do que aquele que foi rejeitado, que foi descoberto como Deus falso, como um pedaço de pau, como um pedaço de pedra, de barro. E nós, então, não fomos abençoados com a verdade sobre quem é o Senhor. Embora a Bíblia diga que Deus nos deu a conhecer a respeito dele, apenas aquilo que ele achou necessário que nós conhecêssemos, eu tenho certeza, amados, que nós não sabemos bem quem é o Senhor a quem nós servimos. Nós sabemos das suas intenções, nós conhecemos o seu amor, nós sabemos um pouquinho do seu poder, mas bem pouquinho mesmo. Nós não compreendemos muito a sua vontade. Aqui aconteceu há tempos atrás aqui, não muito, o fato de uma pessoa numa reunião de terça-feira, eu não sei quem é, não sei nome, não vou citar, fiquem tranquilos, mas uma pessoa que chegou aqui muito brava na igreja, e não foi brava com a igreja, foi brava com Deus.
porque ela perguntava: que Deus é esse que só faz a vontade dele, a minha ele não faz? E isso vai revelando para nós que, de fato, muita gente não sabe quem é Deus. Você está me ouvindo? Concorda? Muita gente não sabe, às vezes até acha que sabe quem é Deus, mas não sabe. E como nós temos desejo de falar com esse Deus, de conversar sobre nossas necessidades, nós precisamos saber quem Ele é. Você encontrou o capítulo 1 do Apocalipse? Você sabe que o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Ele foi levado até a presença de Deus e lá Deus permitiu que ele visse coisas e ele escrevesse. E ele usou o linguajar que ele conhecia para tentar nos fazer entender o que ele viu. Essa é uma parte do Apocalipse que ela é bem metafórica. O apóstolo João ele vai usar de termos que não necessariamente representam a realidade, mas foi o jeito que ele achou, dentre as coisas que ele conhecia, de falar conosco sobre o que ele estava vendo. A gente já conhece isso, sabe que é assim que funciona a Bíblia em determinados momentos. Mas deixe-me começar a ler para você. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Que alguém diga graças a Deus. João então começa a sua saudação dizendo: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, aleluia, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e ungido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas.
Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Que o povo de Deus diga glória a Deus. Amém. Será que nós sabemos quem é esse Deus, amados? Será que nós nos comportamos, nós vivemos como quem conhece a esse Jesus? Será? Eu estava lembrando já na primeira reunião de hoje que há tempos atrás, por mais de uma vez, eu citei aqui o descoberto novo ateu. Não foi uma descoberta minha, foi do reverendo Ricardo Barbosa, se eu não me engano, presbiteriano de Brasília, numa matéria que escreveu naquela revista famosa, Ultimato? Não é tão famosa, já esqueci. E ele dizia que o ateísmo ele se consolida porque aquele que se diz ateu, ele não consegue conceber esse mundo ruim, esse mundo horrível que nós temos e Deus ser um Deus bom e todo-poderoso. Então ele tem um certo conflito em si, porque se para ele Deus for bom, com certeza ele não é poderoso, porque na sua bondade ele não consegue intervir. Ou se ele é poderoso, com certeza não é bom, porque ele não intervém. Ele deixa as coisas acontecerem. Então, o ateu, uma definição muito básica, é esse que ele não consegue. Não é que ele não queira, talvez boa parte dos ateus até queiram ser convencidos do contrário, mas eles esbarram na impossibilidade de conceber, de digerir essa coisa de um Deus ser bom e poderoso, e nós, que somos convidados a crer nele, vivermos num mundo de incoerências, intolerâncias e um mundo muito difícil de se viver. Mas ele dizia mais, que esse ateu, muitos deles já tiveram seus dias de serem convencidos do contrário. Mas que um novo ateu, o ateu que hoje é encontrado, ele é muito perigoso e muito difícil, porque o novo ateu é cristão. Eu sei que isso são coisas antagônicas, porque o novo ateu ele é o mais difícil e perigoso pelo seguinte: ele sabe que Deus existe, ele frequenta a igreja, o novo ateu. O novo ateu canta louvores, o novo ateu é dizimista, mas o novo ateu ele tem um problema seríssimo, que é que, apesar de saber tudo isso, ele não crê que Deus interfere na vida dele. Ele não pede mais a intervenção de Deus, porque ele não crê. Talvez ele até se ache no direito de ter esse sentimento por experiências que se passaram e ele acreditar que Deus não o ouviu, ou não o atendeu, ou não pôde o atender. Então, essa pessoa ela vai entrando num estado de cinismo espiritual, ela vai se calando espiritualmente, e ela, então, passa a ser conhecida como um ateu crente, ateu cristão, porque frequenta a igreja, conhece a palavra de Deus em algum nível, louva ao Senhor, mas na hora de pedir que Deus se manifeste na vida dele, ele não faz isso. Então eu não sei se nessa explicação tão básica
você pensaria a respeito, se perguntando, meu Deus, será que eu me encaixo nessa descrição aí desse novo ateu? Porque eu frequento, eu até amo ao Senhor, eu participo da vida da igreja, mas realmente na segunda-feira eu esqueço completamente dele, eu esqueço que ele existe, eu não creio que ele se importe, eu não creio que eu possa chamá-lo a se envolver no meu problema, na minha vida, e talvez isso lhe faça pensar um pouquinho. Será que nós sabemos quão grande é o Senhor? Porque cantar a gente canta, né? Quão grande és tu, quão grande és tu. Mas será que nós sabemos quão grande é o nosso Deus? Não é difícil, amado, nós acharmos ou concluirmos que a igreja atual, ela não é mais aquela igreja atirada nos braços do Senhor. Ela é uma igreja muito reticente, ela é uma igreja muito questionadora, que se dá o direito, como citei aqui, a olhar para o céu, abrir os braços, reclamar com Deus, dizendo para Deus, mas que história é essa? Só eu que faço tudo que o Senhor quer, você não faz nada que eu quero? Isso só revela que realmente o nosso nível de conhecimento a respeito desse Deus é um nível muito baixo, muito fraco. Recentemente, numa mensagem que eu não lembro quando foi, eu li o Salmo 29. Será que você consegue achar aí na sua Bíblia o Salmo 29? O Salmo 29 é um salmo que, se você souber ouvi-lo, interpretá-lo, você vai ver que ele também é metafórico em muitas coisas, querendo nos fazer entender a grandeza do nosso Deus, o poder da sua voz. Interessante que a voz do Senhor na Bíblia, ela é confundida basicamente com três coisas. As duas primeiras nós já lemos no texto que lemos em Apocalipse. E aqui nós temos mais uma. A voz do Senhor, ela é confundida porque os homens não conseguem achar paralelo. Os homens não conseguem defini-la de uma outra maneira. Então a voz do Senhor, ela tenta ser descrita pelos homens como um som de trombeta, o som de muitas águas, ou como um trovão. Então você vê que são três figuras fortes, três figuras poderosas: a trombeta, o som de muitas águas e o trovão. Salmo 29, você achou? Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. E aqui eu lembro que eu disse para você de algumas metáforas, porque a voz do Senhor nunca entrou para fazer desmatamento, grilagem de terra. Não tem essa visão de que a voz do Senhor sai arrebentando a floresta. Aqui está falando de um Deus cuja voz é forte, é poderosa, cria o universo com a sua voz. Amém, amados? A voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo.
Eu peguei alguns versículos bíblicos na intenção de ir nos fazendo entender um pouquinho quem é esse Deus. Amém, amados? Para quem nós devemos correr, para quem nós devemos olhar, não apenas domingo, mas todos os dias. A quem nós devemos levar as nossas enfermidades, porque Ele é poderoso para nos curar. Eu não sei, eu tenho conhecimento de algumas pessoas que estão enfrentando dias difíceis no que diz respeito à sua saúde, por isso nós estamos nos levantando. E é o que Deus espera de nós. Mas com certeza existem diversas outras que não trouxeram a nós a notícia ou que representam alguém em suas casas. Há dias passados, eu abri o meu coração aqui, porque me vi obrigado a abrir. Mas, pastor, por que o senhor não falaria? Só por um motivo, amados. Nunca quis esconder nada de ninguém. Eu só não quero que ninguém fique tendo pena de mim. Sabe? Chorando por mim. Não chore por ele. Não. Só isso, só. Não tenho por que esconder. Tanto é que abri o jogo. Falei, eu soube essa semana que estavam dizendo que eu estava com câncer. Então, você que apostou no câncer, perdeu. Você que estava no bolão para ver quem acertava, perdeu, porque não é câncer. Conheço alguns irmãos que estão com a doença, essa doença triste, e vão vencê-la em nome de Jesus. Mas o que aconteceu comigo foi, só falando pela última vez, foi que eu tive uma trombose na cabeça. Alguns dizem, não se assuste com isso, porque um dos médicos que me atendeu disse que isso é pura especulação, mas uns dizem que foi em virtude do coronavírus, porque já houve mortes pelo corona que causou trombose cerebral e as pessoas morreram. Eu não fui, eu fiquei por aqui aí. Então, eu vou ter que me submeter a um procedimento que você deve imaginar que eu estou assim, super feliz por fazer esse procedimento, quando um catéter vai entrar pela virilha e vai até a cabeça. Então você deve dizer, o pastor deve estar feliz da vida. Não estou. Ninguém quer fazer uma coisa dessa, não é? Então se você me viu assim, alguém falou, pastor, está triste? Não, estou saltando de alegria. Não, também não era verdade saltando de alegria. Mas é necessário só compreender que a gente, por ser humano, eu não queria fazer isso, não é? Aí depois isso é só um exame, depois vem o resultado. Aí o médico falou, você pode ter uma fístula que só com um remedinho você resolve, ou uma fístula que a gente tem que abrir a sua cabeça. E aí? Eu estou sentindo que você está ficando mais abatido que eu. Eu sempre soube disso. Então, aí essas preocupações normais desencadeiam outras coisas, não é? Como doenças autoimunes que estavam controladas por algum tempo, aí elas brotam novamente e causam outras coisas, que não quer dizer que a minha fé foi abalada. Não. Eu disse aqui, acho que fui mal interpretado quando falei, que eu pedi muito a Deus para que Ele estivesse comigo, eu sei que Ele está, lá no exame que vou ter que fazer, que não fiz ainda, porque os nossos planos de saúde fazem de tudo para não liberar, né? Você conhece, né? Eu estou com 2 pedidos no meu plano de saúde, um foi negado já. Eu já esperava que fosse, porque já precisei dele há tempos atrás, e tive que entrar na justiça por 2 vezes, ganhei as 2 vezes, vou ganhar essa de novo, eles vão ter que pagar. E o outro simplesmente ainda não saiu, a autorização. São duas coisas diferentes. Mas eu creio, eu não acho que eu conheça totalmente o meu Deus, mas eu creio nele. E eu sei que essas coisas, às vezes, são usadas para que a gente conheça melhor o Deus a quem nós servimos.
Eu fui a alguns poucos médicos, 2 deles disseram a mesmíssima coisa. Disseram assim: rapaz, alguém lá em cima gosta de você. Porque esse problema aqui, geralmente não se detecta. Esse problema aqui, quando a pessoa vê, já é tarde demais. E você detectando esse problema assim no início, não vai ser difícil de resolver. Às vezes você acha que Deus te abandonou, né? E Ele te ajudou a descobrirem rápido o negócio. Eu achei incrível porque foram 2 que disseram a mesma coisa. Um virou-se para mim e falou assim: você tirou a sorte grande. Eu falei: opa, imagina quando eu tiver azar. Não, você tirou a sorte grande, porque isso aqui o pessoal não detecta, não. E você fez um exame para ver uma coisa e descobriu outra. Então, Deus é comigo, minha gente. Não tenho dúvida disso. Mas não quero falar de mim, não. Quero falar de você. De nós. Será que nós sabemos quão grande é o nosso Deus, queridos? Será que nós sabemos o quanto nós podemos confiar nele? Eu estava lendo também em Êxodo 19. Êxodo 19, no versículo 18, diz assim: todo monte Sinai fumegava. Montes não fumegam, a não ser que sejam vulcões. Todo monte Sinai, esse monte no Egito, ele era um monte de Deus. Um monte grande, vistoso, expressivo. Ainda hoje as pessoas sobem para visitar e dizem que é uma subida muito cansativa, porque é muita coisa para subir. Todo monte Sinai fumegava. Sabe por quê? Porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Você sabe que tanto a Bíblia como qualquer outra escritura ou ideia usa o monte como algo que é a coisa mais estável que pode existir. São os montes que são inabaláveis, não é? Fala-se dos montes como aquelas estruturas que nada pode com elas. Mas aqui diz que o todo-poderoso Monte Sinai, quando o Senhor vinha, ele começava a pegar fogo. E diz mais, diz assim: porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, vírgula, e todo monte tremia grandemente. Por que está dizendo isso, pastor? Porque eu quero que você saiba quem é o seu Deus. Ele não é definitivamente aquele deusinho de esquina que você abandonou no passado. Ele é o verdadeiro Deus. E sendo o verdadeiro Deus, é necessário que nós saibamos a extensão desse Deus, a profundidade desse Deus, o quanto ele é de fato um Deus poderoso. Amém? Senão a gente não chega onde precisa. O clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe que, você conhece a história, né? Quando a Maria entra numa casa onde Jesus está convidado e lá ela se joga aos pés de Jesus, unge os pés de Jesus com perfume, enxuga com seus cabelos. Um texto bem conhecido nosso. Jesus vai dizer, depois que os discípulos repreendem a Maria, Jesus vai dizer: deixa ela fazer o que ela tem que fazer. Jesus dali vai, logo após ter a entrada triunfal em Jerusalém, exatamente uma semana antes da sua ressurreição, vai ter a sua entrada triunfal, vai falar a respeito da sua morte, e ele vai fazer um pedido a Deus, que eu não sei se você lembra, que é um pedido a Deus, mas é um pedido para o próprio Deus, porque Jesus vai dizer: Pai, glorifica o teu nome.
Isso está em João 12. Isso está em João 12, 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia assim: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Aí no verso seguinte, no verso 29, diz assim: a multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Ou, outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Eu fiquei com essa imagem na minha mente desse Deus que troveja, desse Deus que acende os montes, desse Deus que faz tremer a montanha, que é uma visão que muitos de nós não têm a respeito do poder do Deus a que servimos. As igrejas neopentecostais, nós somos neopentecostais, mas não estou exatamente me referindo a nós, mas as igrejas neopentecostais são as culpadas por uma visão tão ínfima que se trouxe desse Deus tão poderoso. Reduziu-se Deus àquele Deus que é obrigado a nos obedecer nas nossas vontades. Que Deus seria um Deus que se renderia às vontades das suas criaturas. Nosso Deus não tem que fazer o que a gente quer. Está vendo? Um amém é até difícil de sair, porque você aprendeu o que tinha. Nosso Deus não tem que fazer o que a gente quer. Ele é Deus que faz monte tremer, é Deus que faz monte encandecer. É Deus que se manifesta numa árvore como um fogo, mas a árvore não queima. É Deus que fala com o seu filho e as pessoas se confundem, não sabem se foi um trovão, não sabem se foi um anjo que falou. Eu já testemunhei aqui na igreja umas 30 vezes, na minha lembrança, a única vez que eu ouvi a voz de Deus. E eu disse aqui que ouvir a voz de Deus é diferente disso que eu estou fazendo com você agora aqui, você está ouvindo a minha voz. É diferente de quando a gente conversa, porque toda a mediação entre o nosso corpo e o mundo externo se dá através dos 5 sentidos que nós temos. Mas os 5 sentidos que nós temos não explica a voz de Deus. Porque quando eu ouvi a voz de Deus, eu tremi. Mas eu não ouvi com o ouvido. Mas eu ouvi. Quando eu ouvi a voz de Deus, eu não me vi em condição de bater papo com Ele, mas apenas de obedecê-lo imediatamente. Então eu não fico assustado com homens que ouvem a voz de Deus e não sabem se foi um anjo ou se foi um trovão. Porque dentro da nossa humanidade existe uma grande dificuldade nossa em entender algumas coisas. Mas essa expressão de que Deus, quando fala, parece um trovão. Você já ouviu o trovão, obviamente. Mas você já ouviu o trovão assim, de lhe assustar? Já ouviu? Eu já ouvi. Aquele trovão que, se você tiver mãe, independente da idade que você tem, você corre para debaixo da saia dela. Aquele trovão, eu já ouvi de madrugada. Já ouviu de madrugada? O trovão? Meu Deus. Aquele que parece que explodiu em cima da sua casa. E esse Deus que nós servimos, ele fala como um trovão. E eu comecei a imaginar coisas como, por exemplo, a mulher cirofenícia, aquela mulher grega,
que não era do povo de Deus, que não era judia, não era hebreia, não era nada, mas ela tem um problema que a filha dela está endemoniada. E eu sei que aquele diálogo de Jesus com essa mulher é meio confuso para muita gente. Mas uma coisa que você tem que logo de cara botar na sua mente é que o nosso Senhor Jesus nunca foi mal educado, ríspido, nunca foi. Já ouvi pastores pregando dizendo que Jesus chamou a mulher de cachorra. Pelo amor de Deus. Simplesmente estavam tratando de um assunto que era bem conhecido no tempo deles. Mas ali, aquele texto revela muita coisa para nós. Porque a mulher, vamos supor, a mulher está na porta ou na janela, chamando por ele que está dentro de casa, bem diante dos olhos dela, e ela chama e pede socorro, e o socorro que ela pede, ele é completamente legítimo, porque ele fala de algo que Jesus é especialista. Ela está dizendo, a minha filha está endemoniada. E não há ninguém melhor para tratar desse assunto do que o Senhor Jesus. Então ela está no lugar certo. Ela fala com legitimidade. E o texto nos dá a entender que Jesus, ou por estratégia, porque uma mensagem precisava ser deixada, ou por algum outro motivo, ele se cala. A mulher está falando e ele está calado. De repente, os próprios discípulos se incomodam com aquele silêncio de Jesus e pedem a ele, Jesus, a mulher está falando, o Senhor não é assim. Se o Senhor não quer atender, se o Senhor está cansado de tudo que fez hoje, ou se for por algum outro motivo, o Senhor despede ela, fala para ela ir para a casa dela. Jesus fica na dele. E Jesus vai dizer aos discípulos, olha, gente, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A referência é que é uma mulher estrangeira, e Jesus diz, eu não vim para eles, eu vim para os da casa de Israel. Mas Jesus continua ouvindo aquela mulher falar, e aquela mulher, aliás, antes disso, quando Jesus diz, não é bom tirar o pão dos filhos, Jesus nos revela uma coisa aí maravilhosa, que eu já preguei para vocês. Que existe um pão espiritual, que é nosso. Desses que têm direito de se assentar na mesa e comer assentado, e à mesa. Nós não somos das migalhas. Nós somos os que têm direito a uma refeição espiritual. E o que eu acho super interessante aqui é que Jesus, ele atrela o pão dos filhos a uma questão de uma possessão maligna. A mulher está falando de uma possessão maligna que a filha dela está passando. E Jesus fala que existe um pão dos filhos que resolve isso. Que quem come esse pão tem autoridade sobre os espíritos imundos. Quando Jesus diz isso, não importa para quem, não importa se foi aos discípulos, a ela ou para que todos ouvissem, aquela mulher, ela se revela uma mulher nada ignorante, porque ela diz assim, eu sei, Jesus. Eu sei que o Senhor não veio para o meu povo, eu sei que o Senhor veio para o seu povo judeu. Mas eu queria dizer ao Senhor que eu também sei que os cachorrinhos têm direito às migalhas que caem no chão. E as migalhas desse pão são tão poderosas que elas me bastariam. Ela estava se referindo a um texto na lei de Moisés, que dizia que quando o povo de Israel saía para a cega, saía para a colheita, eles não podiam, imagine isso é uma regra, é uma lei para aquele povo quando sai para colher os frutos da sua colheita, e de repente, das suas plantações, e eles estão, vamos supor,
colhendo milho, estão colocando nos cestos o milho, e se uma das espigas de milho cai no chão, eles estão proibidos de baixar para pegar aquela espiga. Ela tem que ficar no chão. E outra coisa que Deus falou, os cantos do terreno plantado, vocês não vão colher também. Não vamos colher por quê, Deus? Não vamos colher nos cantos, nem os que caem no chão, por quê? E Deus vai dizer, porque esse ficará para o estrangeiro. Você veja como o nosso Deus é demais, misericordioso demais. Ele se preocupa até com quem não tem nada a ver com ele. E continua se preocupando. E ele fala, nos cantos vocês não peguem nada, porque os estrangeiros vão ficar do lado de fora olhando vocês colher. Eles vão saber que eles não têm direito de entrar enquanto vocês não acabarem a colheita. Então eles vão ficar do lado de fora olhando, observando vocês, e quando vocês terminarem, saírem do campo, eles vão entrar, e eles vão pegar tudo que vocês deixaram cair no chão, e eles vão para os cantos do campo e vão colher, e não vão morrer de fome. Ruth, a moabita, passou por isso. Ela não era hebreia, judia, ela era moabita. E ela teve que esperar do lado de fora o pessoal que tem direito ao pão sobre a mesa, que tem direito à colheita primeiro, colher tudo que tinha que colher para depois ela poder entrar e pegar as migalhas para poder sobreviver. Mas essas são lições que nós aprendemos com a mulher grega, mas eu fico imaginando também, porque quando Jesus termina de conversar com aquela mulher, ele vai dizer assim, pode voltar para casa, que a sua filha está liberta. Então quero que você imagine comigo que esse Jesus, que para eles ali era o carpinteiro, sandálias empoeiradas e roupa suja, mas todo mundo espiritual sabia quem ele era. Então eu quero imaginar que assim que o mundo espiritual ouve o Senhor dizer, sua filha está liberta, lá no quarto onde aquela menina estava trancada, o trovão ecoou naquele lugar. O trovão ecoou naquele lugar. E não há relato de nenhuma resistência por parte dos espíritos malignos. Não há como resistir. Eu nunca entendi muito bem, amados, como demônios podem resistir por muito tempo ao nome de Jesus. Eu nunca entendi e nunca aceitei. Tanto é que eu acho que pelo fato de eu não aceitar, sempre que eu estive envolvido nisso, nunca demorou. Não porque eu queira dizer que eu seja alguma coisa, mas porque eu não aceito. Eu não aceito. Pastor, nunca teve trabalho com um demônio assim que deu? Tive. Aliás, você já expulsou demônios? Pelo amor de Deus. Coisa mais básica do evangelho, você nunca fez? Mesma coisa da audiência do primeiro culto hoje, quase ninguém. E eu não sei explicar por que hoje não há tantos eventos como esse, como havia há décadas atrás. Mas eu muitas vezes estive envolvido em expulsar demônio. Já estive envolvido em falsos demônios. Já ouviu falar? Já ouviu falar em falso profeta, em falso... Agora, falso demônio é complicado. Mas Deus dava discernimento, amados. Chegava, estava lá aquele grupo de pessoas orando para expulsar e não saía o bicho, não sei mais o quê. Aí Deus falava no meu coração, não tem demônio nenhum ali, Alexandre. Aí eu pedia para o pessoal se afastar, porque eu não queria envergonhar a pessoa que estava fazendo o papel de endemoniada. Eu não sei como alguém pode se prestar a isso. Fazendo papel de endemoniada, não sei se está fazendo um laboratório para o teatro, não sei o que é, mas eu chegava próximo ao ouvido da pessoa e dizia assim, se você não parar agora, eu vou chamar a polícia.
Amados, era impressionante como funcionava. Nesses casos, o nome de Jesus não funcionava, mas a polícia funcionava. Ficava liberta na hora. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes em Bom Sucesso e uma vez aqui. Mas quando é demônio de verdade, e às vezes demônios dão trabalho, meu pai me conta, quando ele era diácono lá na Nova Vida de Niterói, que ele viu um demônio, uma pessoa endemoniada, levantar um banco da igreja sozinho. E não era um halterofilista, não era um magrelo. Levantar o banco da igreja. Já se viu o demônio tirar o pezinho do chão e ficar flutuando. Já tivemos trabalho, quando era legião, vários demônios numa pessoa, coisa complicada. Mas eu nunca aceitei que demônio nenhum, fosse legião, fosse que fosse, ficasse resistindo ao nome todo-poderoso do Senhor, que troveja. E o demôniozinho lá da filha da mulher grega não resistiu ao trovejar de Deus no quarto dela. Amém, minha gente? Como também o servo do centurião que estava enfermo. Não era demônio, mas era uma enfermidade. Mas quando ele diz, não sou digno de que o Senhor entre em minha casa, manda uma palavra para aquilo que você já conhece, e Jesus disse, nunca vi fé como essa, nem em Israel, pode ir para sua casa que o seu servo está curado. E imediatamente a tropa de elite do Senhor Jesus sai na direção daquela casa, chega lá e a voz do nosso Deus troveja naquele lugar e não há como reagir. Não há como reagir. Voltando a uma possessão demoníaca, como a do caso do filho daquele homem que com toda honestidade vira-se para Jesus para dizer, eu não sei crer. Jesus pergunta, você crê que eu posso libertar o seu filho? Não sei crer. Será que o senhor pode me ajudar? Será que o senhor pode me ajudar? Aliás, deixe-me dizer uma coisa para o senhor. Pedi aos seus discípulos que fizessem isso e eles não puderam. A gente não conhece amor não, irmãos. A gente não conhece esse Deus. Os discípulos achavam que conheciam. O pai vai dizer, chorando, me ajuda, Senhor. Às vezes ele é jogado no fogo, às vezes na água. Não aguento mais. Estou envelhecendo precocemente por causa desse menino. Estou sofrendo demais. Me ajuda, Jesus. Amados, o Senhor troveja na vida daquela família. Paulo e Silas estão presos, lembra? Por volta da meia-noite, o que eles faziam? Jogavam bola de gude? O que eles faziam por volta da meia-noite? Louvavam ao Senhor. A cadeia treme. A cadeia treme. Esse é o nosso Deus. Que a voz, às vezes, parece uma trombeta berrando nos seus ouvidos. Às vezes, é como o som de muitas águas. Às vezes, é como um trovão. É o Deus que faz uma montanha tremer. Uma cadeia muito mais. E abrem-se as portas. E, às vezes, nós estamos ignorando como novos ateus o poder desse Deus tremendo que é o nosso Deus. Às vezes nós estamos desprezando o tremendo poder do Deus a quem servimos, que nós achamos que conhecemos, mas nós não conhecemos. Existe uma corrente que crê que enquanto Jesus estava morto, nos 3 dias que passou morto, ele esteve no inferno, pregando as almas perdidas. Existe uma corrente. Por que o pastor está dizendo que existe? Porque não é bíblico. A Bíblia sugere
E os estudiosos interpretam. Então, há uma corrente que interpreta que aconteceu isso, que Jesus foi ao inferno, ele desceu, diz a Bíblia, às regiões inferiores da terra e pregou o evangelho. Quem discorda, pastor? Quem discorda são aqueles que vão dizer o seguinte: não, Jesus virou para o ladrão que estava na cruz ao lado dele e disse o quê? Hoje mesmo. Então, peraí, não entendi. Mas também não pode ser por aí, porque o nosso Deus não é preso a tempo, a espaço. Mas aí vamos acreditar que aconteceu de fato, que ele foi ao inferno pregar o evangelho. Amados, tente imaginar comigo o pobre inferno, escuro, iluminado só pelo fogo. De repente, agora Jesus não está mais em posição de pedir licença para nada. Ele mete o pé na porta. Ele entra. Imagine comigo o inferno com Jesus chegando ali. Imagine. Você imagina? Não, né? Nem eu. O brilho que entra naquele inferno. A luz que ilumina cada buraco daquele lugar. A voz que fez tremer o inferno. E até hoje faz. Imagine comigo isso. Para você ter uma noção reduzida, a Bíblia diz que Jesus, certa vez, entrou num barco e foi para a terra dos Gadarenos. E sabia-se que na terra dos Gadarenos, uns evangelhos dizem ser um, outro diz serem dois, endemoniados que viviam no meio do sepulcro, viviam num cemitério. E algumas vezes tentavam até acorrentar aqueles homens de tão perigosos que eles se tornaram, mas que corrente nenhum segurava eles. Eles quebravam as correntes, não por causa da força deles, mas por causa da força dos espíritos malignos que estavam nele. A Bíblia diz que Jesus chega naquele lugar, encalha o barquinho na praia, bota os pés para fora do barco e pisa na areia da praia. É o suficiente, amados. É o suficiente. Tira os pés do barco, põe na areia, e diz o texto bíblico que os dois vieram disparados para cima de Jesus. Ora, antes disso, o texto nos avisou que eles eram violentos e viviam presos. E agora eles vêm correndo para cima de Jesus. Só que quando eles chegam próximos, o que eles fazem, sabe aqueles atletas, principalmente do vôlei, que vêm correndo e dão uma escorregada assim, vai? Deve ter sido mais ou menos assim, só que na areia da praia ia ser difícil, né? Ia ficar meio ralado o joelho deles. Mas eles vêm correndo e quando eles chegam próximo a Jesus, eles caem de joelhos. Porque a gente não sabe, mas eles sabem. Eles sabem da voz de trovão. Eles sabem que o novo céu e a nova terra dispensam o sol. Porque o brilho da glória de Deus ilumina mais que o sol. A gente não lembra, a gente não sabe. E por não saber, a gente não convida ele para a nossa segunda-feira. E por não saber, às vezes nós começamos a pedir a ele o milagre que nós precisamos, mas no meio do caminho desistimos de pedir, porque achamos que ele não fez, agora não vai fazer mais. Você está aí? Lá no Apocalipse capítulo 4, João, ele tenta descrever o trono de Deus, a moradia de Deus. Eu não vou ler não, fique tranquilo. E quando ele tenta, naquela intenção de querer que o leitor entenda o que ele está vendo, ele começa a descrever coisas que ele conhecia, era o que dava para fazer. O apóstolo Paulo disse que quando esteve no terceiro céu, ele viu coisas que são inefáveis, são indizíveis, os homens não sabem dizer. E quando João está lá, ele vê o trono de Deus, e o que ele sabe dizer é o seguinte: olhei para o trono dele e o que eu vi
era semelhante à pedra de jaspe de sardônio. Não me disse nada, né? Eu sei que são duas pedras geralmente vermelhas. Aí ele continua dizendo assim, e ao redor do trono, um arco-íris, igual uma esmeralda. Arco-íris tem 7 cores, João. Esmeralda é verde. Ele está tentando passar para nós o brilho, a intensidade. Ele vai dizer, do trono saem vozes, trovões e relâmpagos. Diante do trono há como um mar de vidro. Eu não estou nem um pouco interessado em entender exatamente que história é essa de arco-íris que é verde, que é como esmeralda, ou se é esmeralda de 7 cores. Eu não estou querendo saber de nada disso. Eu estou entendendo que ele está vendo algo tão poderoso, mas tão poderoso que, de fato, ninguém jamais saberia descrever. É ou não é, minha gente? E esse Deus nos chamou a confiarmos nele. Esse Deus nos chamou a, quando você se vir obrigado a estar na mão de um médico, você saber que antes você está na mão dele. O médico que vai fazer esse procedimento de cateterismo em mim, ele usou uma expressão que me deixou muito preocupado, mas eu, na mesma hora, rebati dentro de mim. Ele falou assim, Alexandre, esse é um exame muito perigoso. Quando você está na mão dos profissionais errados, mas você vai estar na mão da melhor equipe que tem. Aí eu falei, nada disso. Nada disso. É Deus quem vai guiar todas as coisas. Eu fico bem preocupado quando o homem infla o peito para falar de si mesmo, porque não é ele que vai me garantir nada. É o meu Deus quem vai estar comigo. Você concorda? Esse Deus nos chama a confiar nele, a contar com ele. Será que você vai contar com ele amanhã? Será que você vai ter coragem de envolvê-lo nos seus problemas? Ele quer que você o envolva nos seus problemas? Ele quer que você seja corajoso para dizer, Senhor, eu confio em Ti. Ele nos chamou a confiar e acreditar na Sua palavra. Volte a Apocalipse capítulo 1, o primeiro texto que nós lemos. Eu estou terminando. Como eu disse na reunião passada, Alexandre Mente terminando, não Marcelo Mente terminando. Apocalipse 1. Nós lemos do versículo 1 a primeira vez, mas agora versículo 12. João diz que ele ouve alguém falando com ele. E quem está falando com ele é o Senhor Jesus. Glorificado. Morreu, ressuscitou, já subiu aos céus, está glorificado. E eu acredito que voltar-me para ver quem falava comigo é mais ou menos isso aqui, né? Não é isso? A vozinha de trás. Aí ele diz, vou me virar para ver quem fala comigo, significa que pela voz ele não identificou. Ele disse, quando ele olha para trás, a primeira coisa que ele vê são 7 candeeiros, e entre os candeeiros, um que se parecia com um filho de homem. Os candeeiros são uma representação da igreja, e Jesus está no meio da igreja. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, só que não era mais com vestes de carpinteiro,
agora com vestes de juiz. E um juiz muito graduado, porque ele tem uma cinta de ouro no peito. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca lhe saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, saí correndo para o abraçar. Foi isso? Não, você tinha que ter refutado antes isso, hein? Foi isso? Não. Quando o vi, caí como se tivesse morrido. Caí como se estivesse morto. Porque eu sei quem é ele. Ele não se parece mais com aquele que eu conheci, mas eu sei que é ele. Não descrevi, mas observei que as mãos estavam furadas. Não era mais como aquele que ninguém conheceu melhor do que eu, que botava a cabeça no peito dele quando eu queria me aproximar. Eu que sou especialista em Jesus Cristo, diria João, não conheci, porque não era mais o filho do carpinteiro, era um juiz cheio de glória, juiz do universo, poderoso para fazer o que quiser fazer, quando quiser fazer. João diria, o identifiquei também quando ele disse, não tenha medo. Essa é uma frase típica do nosso Deus. Não tenha medo. Ele pode garantir que você não precisa ter medo. De nada. Porque Ele está do seu lado. Não temas. Sou eu mesmo, o primeiro e o último. O que vive. Eu estive morto. Por 3 dias eu estive morto. Mas eis que estou vivo. Pelos séculos dos séculos. E sabe o que mais, meu amigo João? Eu tenho as chaves. As chaves são minhas. Eu uso as chaves nas portas que eu quero usar. E se por acaso algum dia eu resolver não abrir a porta com as chaves que eu tenho, no seu caso, nunca vai significar que eu lhe preterir, seria? Não, no infinitivo. Deixa para lá. Eu nunca vou te preterir. Vamos colocar um voo antes aí. Eu nunca vou não me importar com você. Se algum dia você me orar pedindo algo, sabendo quem eu sou, e a minha palavra para você for um não, não é porque eu te ame menos, mas é porque eu te amo. E lhe poupar da experiência não vai ser a melhor coisa. Eu posso deixar você passar pela experiência, eu vou estar do seu lado. E você vai sair maior dessa experiência. E você vai sair mais forte dessa experiência. E você vai sair mais próximo do que eu espero de você.
O nosso Deus, amados, Ele quer que você conte com Ele. Esse Deus, que nós poderíamos gastar muito tempo aqui, tentando lhe fazer imaginar, ou lembrar, ou perceber a grandeza dEle. Esse Deus, que poderia muito bem ir curtir a sua existência eterna, Ele quer, Ele se importa conosco, Ele nos ama, e Ele quer que você conte com Ele na segunda-feira. Nunca imagine assim, não vou incomodar Deus com isso. Ele quer que você o incomode. Ele quer que você leve até Ele as suas preocupações, as suas dores. Ele quer. Você só precisa saber quem Ele é. Saber quem Ele é. Se você não souber quem Ele é, você não leva. Se você achar que Ele se assemelha ao santo de devoção que você tinha antes, você não leva. Se você o considerar um deusinho de esquina, você não leva, porque você sabe que Ele não vai poder te ajudar. Mas se você souber quem Ele é, o Deus que quando descia sobre o Sinai não se aguentava. Podia ser o Everest, se Ele descesse, o Everest tremia. É ou não é? Quando Ele fala, demônios não resistem. Quando Ele fala com a sua voz de trovão, doenças não resistem. Aqueles 2 endemoniados gadarenos que vieram correndo para cima de Jesus e se prostraram na areia da praia, eles viraram-se para Ele dizendo: nós sabemos quem o Senhor é, mas o Senhor chegou um pouco cedo demais, né? Ainda não é hora. Nós sabemos o que nos aguarda. Nós sabemos que um dia a coisa vai ficar muito feia para o nosso lado, mas pelo que nos consta, ainda não chegou a hora, não é? Nós sabemos que o nosso chefe, o Senhor vai destruir com um sopro, mas ainda não está na hora, não é? Vamos ficar de pé, queridos. Se você está enfermo, se tem alguém em sua casa enfermo, se você tem vivido esses dias debaixo de alguma tensão, e existe um motivo para isso, clame nesta manhã o trovão de Deus. Que o trovão de Deus seja ouvido dentro da sua casa. Que o trovão de Deus seja ouvido nesta igreja. Eu queria ter aqui um material de sonoplastia. Se eu tivesse agora, eu ia apertar aqui o botão do trovão que ia assustar você, mas não é nem, chega nem perto do que é de fato o trovão do nosso Deus. Lembrei agora aqui que quando eu era jovem ainda, e eu sempre lá na Igreja de Bom Sucesso eu produzia os musicais de Natal. E eu lembro que uma ocasião eu peguei um trecho do filme Os 10 Mandamentos, aquele de 1959, se não me engano, e eu peguei aquela voz de Deus falando com Moisés no alto do monte. Você lembra disso? Não, né? Mas Deus fala com Moisés e a voz é incrível. E eu separei, fiz toda a fita, coisa e tal, e eu apertei o play, abri a porta da igreja, a igreja estava toda apagada. E só acendia lá na frente. Eu falei, tá bom, estou acostumado com isso já. A porta foi se fechando, ficou um completo breu dentro da igreja. Eu estou me dirigindo para os disjuntores quando de repente, eu sou o Senhor. Amados, confesso para vocês que dei uma tremida ali naquela hora. Depois de uns 2 segundos que eu lembrei que eu tinha dado play na fita. Né? Se os homens são capazes de fazer coisas que fazem a gente ter essa reação, imagina o real, o que é de fato.
Deus quer trovejar na sua casa. Demônio nenhum resiste. As enfermidades se retiram quando a voz dele é ouvida. Feche os seus olhos. Mesmo que seja pela fé, diga: eu confio em ti, Senhor. Talvez você seja obrigado a admitir: eu imagino que eu não te conheça bem, meu Deus. E nem sou obrigado, não é? Porque eu estou crescendo, eu estou indo, conhecendo cada vez um pouquinho mais, conhecendo e prosseguindo em conhecer. Mas hoje, nesta manhã, eu conheço um pouquinho mais. O Deus que faz tremer o deserto, Deus que faz tremer a montanha, o Deus que faz tremer a cadeia e as portas se abrem, o Deus cuja voz faz coisas impressionantes.